Alô, meu povo. O Brasil ocupa a posição de número 105 num ranking de 180 países mais corruptos do mundo. Aí você pode me perguntar, o que um programa de empreendedorismo tem a ver com isso? Para mim, a grande trava, o grande câncer do país é a corrupção. Hoje nós vamos conversar com uma delegada que foi afastada porque luta incansavelmente contra a corrupção no nosso estado. Ela iniciou sua carreira pública aos 17 anos, aos 25 estava lecionando e aos 26 já assumiu como delegada. Patrícia Domingos, muito obrigada. Muito obrigado, um prazer conversar com você. Bom, o prazer é todo nosso, né? A gente está tendo a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema que é tão relevante, né? E que hoje é a grande demanda da população. Vamos direto ao assunto. Como se deu esse lance do Decasp? Bom, falando um pouquinho sobre a Decasp, né? Uma delegacia que existia há mais de 20 anos, né? Mas que durante a nossa gestão, que foi de 2015 a 2018, 4 anos, a gente deu foco no combate à corrupção nas instituições públicas, né? O combate à corrupção nas gestões públicas. E em outubro do ano passado, de 2018, a gente foi surpreendido porque nós fizemos uma operação policial muito relevante sobre a máfia da merenda no dia 11 de outubro e no dia 18 de outubro o governador de Pernambuco propôs um projeto de lei criando um novo departamento e extinguindo a Decasp, né? Um projeto de lei que foi tramitado em regime de urgência e uma urgência que ninguém conseguiu explicar a razão da urgência porque não tinha nem sede para o novo departamento e com 20 dias foi votado o projeto de lei na Alep, aprovado por uma decisão acachapante, né? A grande maioria dos legislativo aprovou o fechamento da Decasp e a delegacia teve a atividade encerrada no dia 31 de outubro. E vocês foram para onde? Fizeram o quê? Eu fui convidada para fazer parte do novo departamento, que é o DRACO, né? Departamento de Repressão ao Crime Organizado, só que num cargo comissionado, numa função meramente administrativa, né? E na época eu rejeitei o convite e me ofertei para trabalhar num cargo menor. Inclusive eu sairia muito mais barato para a administração pública, né? Eu me ofertei para continuar sendo delegada de uma das novas delegacias criadas para que eu pudesse continuar à frente das investigações que já estavam comigo. E eu fui rejeitada para trabalhar no DRACO. Só queriam realmente que eu trabalhasse numa função administrativa e eu falei, eu não tenho interesse, meu interesse é continuar como investigadora. Eles não me quiseram na equipe do DRACO e eu fui alocada numa delegacia de homicídios. A minha equipe foi fracionada, uma parte dela me acompanhou, a outra parte foi espalhada e toda uma expertise de anos, uma pós-graduação, cursos na área, a própria experiência prática minha foi desperdiçada. O que leva uma pessoa a ter essa coragem, a ter esse chamamento de tentar ir contra uma maré pesada, né, uma maré dura, e não desistir? Na verdade, eu ouvi uma frase e ela foi muito impactante, foi até numa série, e eles dizem o seguinte, não se combate a corrupção impunemente. E a gente sabe disso, né? A gente vê hoje o projeto da Lei de Abuso de Autoridade, é o projeto da maldade, né? Então, ninguém vai combater a corrupção impunemente num país culturalmente corrupto como o Brasil, né? A gente se enquadra também nesse grupo e o que faz a gente ir adiante é uma palavrinha muito simples, mas que ela é a chave para o sucesso de qualquer pessoa, propósito. Então, nós temos esse propósito, né? Eu era criança que queria mudar o mundo, né? E hoje eu sou o adulto que quer mudar o mundo na mesma intensidade. Então, o sonho de criança de eu quero contribuir para um mundo melhor é o sonho e é o propósito que hoje eu adulta carrego, né? E não abro mão. Eu falo para as pessoas o seguinte, nós temos as rédeas das nossas vidas ou nas nossas mãos, ou a gente entrega a alguém, ou a gente solta e deixa o destino levar. E eu seguro as rédeas da minha vida firmemente. Então, meu propósito de contribuir para uma sociedade mais justa é o que me faz ter a coragem de enfrentar todo um sistema, né, de corrupção, onde os corruptos têm uma capilaridade incrível, estão espalhados em vários órgãos, né, que resultam em coisas como nós vemos aí hoje no Brasil. Aprovação de projetos de lei absurdos, fechamentos de delegacia, a delegacia do Tocantins também foi fechada, né, então é o propósito que nos move.
O convite do Sérgio Moro? O convite do Sérgio Moro foi real, né? Algumas pessoas têm essa dúvida. Inclusive, foi uma barbárie que aconteceu quando espalharam a fake news de que o convite não era real, o que me fez pegar o ofício de Brasília, do Ministério da Justiça, com o convite e levá-lo ao cartório e registrá-lo. Eu precisei registrar em cartório um documento, porque, na verdade, não só a delegacia foi fechada, como hoje nós passamos por um processo de assassinato de reputação, que é realmente mais um dos efeitos colaterais de combater a corrupção. O corrupto, ele não tem escrúpulos, ele destrói a reputação de um bom profissional, destrói uma carreira sem pensar em duas vezes. Então, o convite foi real, eu aceitei o convite, passei por um processo seletivo, encaminhei currículo, tem toda uma análise, e uma semana depois da realização da expedição do ofício com o convite para que eu fosse trabalhar em Brasília, eu fui informada por um servidor que trabalha dentro da Senasp, lá em Brasília, fui informada por ele que o governo de Pernambuco não autorizou a minha ida a Brasília. Como eu sou funcionária pública de Pernambuco, tem que ter autorização e não foi autorizado. Ou seja, você está brigando com gente muito grande, né? Mas na verdade eu trabalho muito com resiliência, né? É aquela história, já que eu não pude ir para Brasília, eu tornei a minha continuidade em Pernambuco muito mais produtiva, né? Então, talvez tenha até sido bom, né? De tudo a gente tem que tirar o lado positivo. Como é que está isso agora? Bom, hoje eu estou no gozo de uma licença prêmio, eu vou passar 6 meses fora da polícia, é uma licença que a cada 10 anos, sem falta, o servidor tem direito a 6 meses, e eu hoje estou com outros projetos, né? Eu voltei a lecionar em pós-graduação, e o meu projeto do coração mesmo, que é ligado ao meu propósito, é o projeto do Não Vão Calar a Minha Voz. Então, já que dentro da polícia eu não posso mais investigar a corrupção, eu hoje conclamo a população a fiscalizar junto comigo. Então, o meu projeto, audacioso, confesso, mas é formar um exército de cidadãos fiscalizadores. Então, hoje a gente ministra palestras gratuitamente, a gente já vai em mais de 20 palestras, para diversos grupos, instituições de ensino, pessoas da comunidade que se organizam e chamam a gente para palestra, e a gente ensina o cidadão a fiscalizar. Não só não calaram a minha voz, como a minha voz será multiplicada por 1000. Pode contar comigo. Muito obrigado. Mais 1001. É isso aí, tamo junto. Os números da Decasp são muito intrigantes, né? Me fala um pouquinho do tamanho dessas operações. Sobre as operações, nós realizamos ao longo de 4 anos, eu presidi 13 operações policiais. Nessas 3 operações, a gente conseguiu a primeira prisão de um prefeito em exercício no estado de Pernambuco, em 2016. A maior apreensão de dinheiro em espécie até hoje da história da Polícia Civil. Foram 2 apreensões de 1,5 milhão cada uma, em operações distintas. A gente conseguiu recuperar para os cofres públicos 13 milhões do que foi desviado. Desses 13 milhões, 3 milhões em espécie e 10 milhões em bens apreendidos de gestores corruptos, políticos corruptos, propriedades, jet ski, lancha. A gente conseguiu realizar a prisão de 49 pessoas, incluindo prefeitos, vereadores, funcionários públicos e grandes empresários de empresas ligadas à corrupção, máfia da merenda. A primeira delação premiada do estado de Pernambuco é nossa, em parceria com o Ministério Público. Afastamento de 9 servidores, incluindo um prefeito e 8 vereadores. Então, a gente teve um trabalho muito exitoso, né? E eu não podia falar isso antes, mas já que a Decasp fechou, né, por questão de segurança eu não comentava, mas hoje eu posso falar. Era uma equipe de 24 pessoas e uma delegada que trabalhava com mais um delegado, e o nosso delegado adjunto, eles foram trocando os delegados ao longo do nosso período. Eu fui a única que permaneceu fixa há 4 anos. Então, era um trabalho de 24 pessoas para um estado inteiro, né? A gente conseguiu fazer milagre ali dentro. Já fez esse barulho todo, né? Imagina com a estrutura. Exatamente, né? E era isso que a gente brincava, que a gente dizia que o nosso trabalho era artesanal, né? Tem outros órgãos que têm uma estrutura gigantesca, né? E nós fazíamos isso com uma delegacia precária, com o teto caindo, faltando papel. Várias vezes eu comprei papel para impressora, né? Faltando tudo, né? Faltando gente para trabalhar, né? E a gente conseguiu. Eu coordenei as 3 operações, eu fui a presidente dos 3 inquéritos. Agora eu trabalhava manhã, tarde, noite, feriado, final de semana. Eu casei com a Decasp, né? Por isso meu amor tão grande pela instituição. A gente vai conseguir, Patrícia? Vai. A gente vai conseguir, eu falo isso com toda a convicção. Se você olhar para 10 anos atrás,
você não via um ex-governador ser preso, você não via um prefeito ser preso, você não via grandes figuras politicamente expostas serem presas, grandes empresários. A gente não ouvia falar em apreensão de dinheiro, como houve a de Gedel Vieira, que é a maior de todas, né? Isso não acontecia. Então, o que está acontecendo hoje é que o país está convulsionando. E há quem olhe e diga assim, nossa, está muito pior. Não, não está muito pior. Sempre foi assim, só que agora a sujeira saiu debaixo do tapete e a gente está vendo ela a olho nu, muito próximo. Mas a gente está vendo uma mudança, uma quebra de paradigmas, né? Os intocáveis não são mais intocáveis e a gente vê a população clamando pelo combate à corrupção, a população com voz ativa. Então, hoje, eu acredito que a gente já evoluiu muito e vai evoluir, e eu espero viver até os 105 anos, para que um dia eu possa ver o corrupto tão constrangido quanto um fumante. Verdade. Você vê que hoje um fumante não pode fumar em ambiente fechado, então ele sai, vai fumar no meio da rua, se constrange porque está fumando, ninguém mais fuma, o cheiro do cigarro incomoda, né? O político corrupto, um dia ele vai ser um excluído. Um dia ele vai ter vergonha de ser corrupto, um dia ele vai se constranger de estar tirando dinheiro público, ele vai ser minoria na Câmara, no Palácio, na Assembleia, ele vai ter vergonha, ele vai ser execrado, ele vai ser escanteado. A gente vai ver esse dia. E não vai ser porque os corruptos vão se melhorar moralmente, né? Ah, meu Deus, eu vi a luz, melhorei e virei um homem bom. Não por isso. Por medo de ser preso, a vergonha de ser preso, os filhos com vergonha de verem um pai e uma mãe presos, né? O constrangimento que causa na família, bens apreendidos sem dinheiro. Por tudo isso, por medo de punição, o corrupto vai se endireitar e um dia ele será a exceção à regra. Porque hoje é um pleonasmo, né? Político corrupto, a gente já relaciona, né? Parece ser sinônimo, é o que a gente imagina. É triste, né? Porque na verdade fala-se muito que nós estamos demonizando a classe política. A classe política se demonizou. Perfeito. Eles trouxeram essa pecha da corrupção para si. Quando você vai numa Câmara de Vereadores ou numa Câmara de Deputados, você vê que a grande maioria faz a tal da rachadinha. Entendi. Coloca um funcionário fantasma, a gente teve 2 operações nesse sentido, né? Você coloca um funcionário fantasma, ele não vai trabalhar, fica com 30% do salário e devolve 70% para o político. Então, quando você vê que numa Câmara isso é comum e a maioria, você vê que, infelizmente, eles se tacaram numa vala comum, eles mergulharam numa vala comum, e é uma vala comum de lama. Eles estão sujos, sim. Então, hoje, um político honesto, ele é uma raridade. Eu tenho o prazer de conhecer alguns que eu acredito que sejam honestos, eu nem menciono, mas, de fato, é uma raridade. Mas um dia eles serão regra, porque essas pessoas não terão espaço. Quando o brasileiro ganha voz e o combate à corrupção avança, esse nicho da corrupção, ele vai encolher, até um dia desaparecer. Tem que encolher. Daqui a pouco a gente continua com Patrícia Domingos, numa entrevista transformadora. Para fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapatró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o pode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Um oferecimento: Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia.